Olá pessoal, tudo bem? Como que vocês estão, gente? Hoje nós vamos refletir sobre o Salmo 70. Você acredita que nós já chegamos no Salmo 70? Eu tô tão feliz, gente, é tão gostoso estudar a palavra do Senhor, fala a verdade. É demais estudar a palavra do Senhor, gente. O Salmo 70 é uma canção de Davi. É um texto poderoso que nos ensina sobre a urgência da oração e a confiança em Deus nos momentos de necessidade. O Salmo 70, gente, ele é um salmo curtinho, tá? Ele é um salmo curtinho, ele tem apenas 5 versículos. O Salmo 70, ele está entre um dos mais conhecidos da Bíblia, porque ele reflete um momento de aflição do rei Davi. E sabe, gente, Davi, apesar das suas falhas, Davi, em nenhum momento da vida dele, ele escondeu os sentimentos dele do Senhor. Quando ele esteve alegre, ele dançava na presença do Senhor, dançava na presença de Deus. E quando ele estava triste, ele clamava por ajuda. Então, vamos aprender com Davi? Vamos começar lendo o Salmo na íntegra. Vai lá, pega a sua Bíblia, traz para você e vai acompanhando. E vamos orar para que o Senhor nos abençoe e nos dê sabedoria para compreender a sua palavra. Então vamos lá. Querido Deus e Pai, como é bom saber que o Senhor está aqui. Seja bem-vindo, fique à vontade. Esse vídeo, essa gravação, ela é sua. Então eu clamo o poder do Espírito Santo. Venha, Senhor, sobre mim. Venha, Pai, e me dê a sabedoria. Me dê a sua inteligência, Senhor, para me conduzir esse salmo lindo, Senhor, conforme a tua vontade. Eu oro também para que o Senhor abençoe as pessoas que vão estar recebendo. Que elas possam, Pai amado, ouvir sem defesa e aprender do Senhor. Que elas possam também colocar em prática, Senhor, que eu também possa, Senhor, colocar em prática. Venha sobre nós, Senhor. Venha, querido Deus, venha sobre nós. Ensina, Senhor, conforme a tua vontade. Venha, meu Pai, e toma conta dos nossos corações, da nossa mente. Essa é a minha oração, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? Gente, então vamos lá. Vou ler rapidinho e aí a gente vem conversando, tá bom? Súplica pelo socorro de Deus. Salmo 70. Para o mestre de música, uma canção em forma de poema de Davi. Ó Deus, para minha libertação, apressa-te, Senhor, em socorrer-me. Cubram-se de vergonha e confusão os que me demandam a própria vida. Recuem cobertos de desonra os que se divertem com a minha desgraça. Recuem cobertos de vergonha os que maliciosamente murmuram. Bem feito, bem feito. Contudo, que se alegrem e regozijem por tua causa todos os que te buscam. Deus é grande. Proclamem sem cessar os que amam a tua salvação. Sendo eu um pobre aflito, ó Deus, apressa-te em valer-me. Tu és meu auxílio e meu libertador. Senhor, não tardes mais. Uau, hein, gente? Gente, esse salmo ele é uma súplica direta e intensa a Deus. Você conseguiu perceber? Porque Davi, ele clama aqui por ajuda, reconhecendo a condição que ele está, a necessidade que ele tem. É um lembrete, gente, poderoso para a gente, que em momentos de angústia e desespero, a gente precisa se voltar para Deus e confiar na sua ajuda. Entendeu? E que às vezes não vai ser no seu tempo, nem no meu tempo. Davi escreveu o Salmo 70
que é quase idêntico aos 5 últimos versículos do Salmo 40, em um momento de urgência e necessidade pelo socorro do Senhor. Então, gente, o Salmo 70 ele é uma versão abreviada do Salmo 40, principalmente lá nos últimos versículos, como que eu falei, do 13 ao 17, tá? Que também expressa uma súplica por ajuda e libertação. No Salmo 40, que nós já estudamos por aqui, Davi ele expressa a sua condição de aflição e pede a intervenção de Deus. Enquanto que aqui no Salmo 70, a súplica é ainda mais direta, entendeu? Então, nós vemos nos dois salmos, tanto no Salmo 40 como no Salmo 70, uma súplica por ajuda, onde Davi ele reconhece a sua necessidade e clama pela intervenção do Senhor, por socorro. Uma urgência também, que a estrutura desse salmo, por ele ser mais curtinha, ele transmite uma sensação de pressa, né? Que ele mostrando que a situação de Davi aqui era crítica, sabe? Ele fez uma oração curta, rápida, intensa. Também nos ambos salmos mostra uma confiança em Deus. Apesar da aflição, há uma firme crença de que Deus ele está ouvindo, ele ouvirá o clamor, não é verdade? E salvará os que buscam sua ajuda. E também um desejo de ver a justiça. O Salmo, ele também menciona uma certa expectativa de que aqueles que buscam a Deus de todo o coração e se alegram, eles têm um desejo de ver a justiça do Senhor prevalecer. Gente, o Salmo 70 ele é frequentemente utilizado em liturgias também, em momentos de oração, porque é um recurso poderoso para aqueles que se sentem oprimidos ou estão passando por necessidades, que precisam de alguma ajuda imediata. Então esse salmo é muito usado para isso. Porque a simplicidade do salmo e a profundidade que ele traz, ele ressoa, sabe? Com muitas pessoas que buscam consolo e apoio em tempos difíceis. Eu penso aqui numa dor, sabe? Aquela dor de uma mãe que perdeu o seu filho. É uma dor, sabe? Que, lógico, a mãe ela vai passar por esse luto, mas ela precisa se sentir no colo do Senhor. Pessoas que perderam alguém, pessoas que estão sofrendo por tantos motivos, às vezes em casa, né? Não tem aquele casamento harmonioso, está enfrentando um problema com o filho. Esse salmo é para você, vai lá, ora, pede para o Senhor, pede ajuda. O contexto exato da origem do Salmo 70 não é explicitamente mencionado, tá, gente? Mas os salmos de súplica, geralmente, eles nascem no coração de Davi em tempos de crise, como perseguições, opressões, até as angústias dele, as angústias pessoais de Davi. Davi é que ele clama por ajuda diante do quê? Dos inimigos que estão perseguindo ele, né? Especialmente durante os períodos de conflito com Saul, que foram um longo período, e também as nações vizinhas. Embora o Salmo não mencione diretamente também o exílio babilônico, gente, muitos salmos de súplica foram compostos durante ou após esse período, sabe? Quando o povo de Israel, eles buscavam a ajuda do Senhor para restaurar a sua nação e até mesmo a sua relação com Deus. Olha que incrível, você sabia disso? A ligação entre os salmos e o período do exílio babilônico é uma interpretação comum, gente, entre os estudiosos, tá? Que gostam de estudar a palavra, de estudar a Bíblia. Mas não é explicitamente mencionada assim num único versículo ou numa passagem, tá? A ideia é de que muitos salmos de súplica, eles foram compostos durante ou após esse período do exílio, é baseada nos análises de contexto histórico e social da época, tá?
bem como também os temas presentes nos próprios salmos, porque tem alguns salmos que ali eles estão bem direcionados. Gente, o exílio, para você que não sabe, babilônico, ele aconteceu ali 586 anos antes de Cristo, tá? Provavelmente ali há uns 40 anos, não sei, ali de 586 a 538 a.C., foi um período muito significativo para a história de Israel e é assim, reconhecido como um tempo de grande sofrimento e de busca por restauração. Muitos salmos, gente, eles refletem sentimento de desespero, de súplica e esperança de retorno que podem ser associados a esse período. O Salmo 137, por exemplo, que ainda nós vamos estudar em nome de Jesus, ele fala sobre a dor do exílio. Nele, os israelitas, eles lamentam a perda de sua terra natal e desejam retornar para Jerusalém. Outros salmos, como também o Salmo 126, que nós também vamos estudar, expressam a alegria pelo retorno após o exílio e a restauração da sorte de Israel. Muitos estudiosos e comentaristas da Bíblia, como Walter Brueggemann, olha que chique o nome dele, espero que tenha falado certo, em suas obras sobre os Salmos, eles discutem alguns textos desses aqui, como esses textos eles refletem na nação israelita durante tempos de crise, incluindo o exílio. Então vale muito a pena você fazer uma pesquisa também, que você vai aprender ainda mais. Bom, gente, Davi, aqui no versículo 5, ele se apresenta como um pobre necessitado. O que está representando aqui, gente, não é um valor, uma condição material, mas uma situação espiritual e emocional, falando sobre ele, mas também falando da vulnerabilidade do povo de Israel em momentos de crise. Porque o Salmo ele começa e termina como um clamor urgente por ajuda, sabe? Porque ele vai destacando aquela necessidade de intervenção de Deus naquele momento. Ele precisa da intervenção de Deus, tipo agora, tipo é urgente, é imediato. Você entende? Os versículos 2 e 3, eles falam sobre as adversidades de Davi, mas ele não se deixa abater. Em vez disso, ele se concentra em sua fé e a esperança em Deus. Isso, gente, nos ensina a importância de manter a nossa fé, de pedir para o Senhor nos ajudar na nossa falta de fé, mesmo quando nós enfrentamos dificuldade. Tanto que no final, ele expressa sua confiança de que Deus é seu ajudador e libertador. Ainda no versículo 5, tu és o meu auxílio, meu libertador. Senhor, não me tardes mais. Davi, ele expressa uma confiança inabalável na salvação de Deus, reconhecendo o Pai como seu socorro e libertador. Essa declaração de fé, gente, é a mensagem principal de todo esse salmo. Aqui acontece uma linha divisória muito fina nesse salmo. Porque por um lado, Davi ele pede a humilhação de seus inimigos. Por outro lado, ele também condena os adversários por desejarem que ele fique envergonhado. Aqui é importante entender que não se trata apenas de uma disputa entre ali os seres humanos, mas de um conflito entre a vontade de Deus e os interesses de homens rebeldes. Então, você está aí, você sabe que você não fez nada de errado, você tem a consciência de que você é inocente diante das situações, fica em paz, entrega na mão do Senhor, porque o Senhor sabe quem está lutando contra Ele. E às vezes, se você tem uma conexão profunda com Deus, essa pessoa, ela está lutando contra Deus, não é contra você. Entendeu? Expande a sua mente para você poder entender isso, para você compreender isso. Entenda que eu não estou dizendo que é errado você desejar a reivindicação quando nós temos certeza da justiça da nossa causa. Mas quando o problema, gente, não passa de rivalidade carnal entre homens apenas. Jamais nós devemos desejar o mal ou comemorar o sofrimento dos outros. O Senhor não se alegra, gente. O nosso Pai, nosso Criador, não se alegra em ver os maldosos sofrendo, não.
pode às vezes até chocar com isso que eu estou falando. Mas lá em Romanos 12, 12 e 20, tá, gente? Fala o seguinte: se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isso, você amontoará as brasas de fogo sobre a sua cabeça. Não te deixas vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. E em Provérbios 24, pega mais fundo ainda. Fala assim: quando cair o teu inimigo, não te alegres. Nem quando ele tropeçar, se regozije o teu coração, para que o Senhor, o teu Deus, não veja e seja mal aos seus olhos, e ele desvie dele a sua ira. Ou seja, o Senhor, ele vai até fazer justiça pela pessoa, vai dar até um castigo ali para ela. Estou falando de castigo aqui, mas Deus não castiga ninguém, né, gente? É a gente que planta e a gente colhe. Então, assim, olha, às vezes o Senhor, ele tira isso, ele desvia a ira dele daquilo, porque você está ali já, pisoteando cachorro morto, chutando cachorro morto. Estou até falando errado. Gente, os versículos 4, ele destaca a alegria e o louvor como respostas apropriadas. Contudo, que se alegrem e regozijem por tua causa todos os que te buscam. Deus é grande. Proclame sem cessar os que amam a tua salvação. É lindo, não é? Gente, o versículo 4, ele destaca a alegria e o louvor como uma resposta apropriada à salvação de Deus, nos mostrando que a intervenção do Senhor, ela não está só relacionada a uma questão de libertação, porque quando o Senhor ele liberta, ele também restaura. E acontece uma celebração da relação com o Criador. Você consegue entender isso? Este salmo, ele nos ensina sobre a vulnerabilidade humana diante dos desafios da nossa vida. Davi, ele não hesita em expressar sua dor e necessidade, o que é um lembrete para nós, que não devemos esconder nossos sentimentos diante de Deus. Ele nos convida a sermos sinceros em nossos corações e a clamar por socorro quando nós precisamos. Gente, todos os versículos aqui que falam sobre os adversários, eles revelam que mesmo cercado por dificuldades e pessoas que desejam o nosso mal, a nossa confiança deve estar firmada no Senhor. O teu olhar tem que estar em Deus. E Davi, ele nos mostra que apesar das circunstâncias, é possível encontrar alegria e esperança na presença do Senhor, vivendo esses momentos. Na verdade, diante desses momentos, vivendo esses momentos. E no final do Salmo, gente, acontece uma declaração de fé maravilhosa. Ele fala, né, que o Senhor é o seu libertador. Ele está dizendo que o Senhor, ele é o ajudador dele, o libertador dele. Também é um lembrete poderoso de que mesmo quando tudo parece perdido, Deus é a nossa rocha e o nosso refúgio. É dele que vem o nosso socorro. Podemos relacionar o Salmo 70 com uma pregação de Jesus, especialmente em momento em que ele fala sobre a necessidade de clamar a Deus sobre a vinda do reino. Um exemplo é a história do filho pródigo. Você conhece essa história? Está lá em Lucas. Leia uma hora que você vai ver. Onde o filho perdido, ele clama por ajuda e perdão quando se encontra em uma situação desesperadora. É muito linda essa história, vale muito a pena ler, tá, gente? Assim como Davi, o filho reconhece sua condição e busca retornar ao pai, que representa a compaixão, a misericórdia de Deus. Você entendeu? Se você ler essa história, você vai entender bem essa conexão. Outra passagem, gente, que pode ser relacionada é o Sermão do Monte, que eu amo. Mateus registrou nos capítulos 5 a 7, onde Jesus, gente, ele prepara um sermão e ele ensina
sobre a necessidade de buscar a justiça e a ajuda de Deus. Em momentos de tribulação, assim como Davi, somos chamados a clamar a Deus, confiando que Ele ouve nossas súplicas e se importa com as nossas dores. Tanto o Salmo 70, gente, como a mensagem de Jesus nos mostram a importância de buscar a Deus em tempos de dificuldade, confiando em sua ajuda e misericórdia que se renova a todas manhãs, para mim e para você. Então os dois, eles nos encorajam a clamar por socorro e esperar com fé pela intervenção do nosso Pai. Gente, eu agradeço de todo o meu coração a todos vocês por participarem dessa reflexão sobre o Salmo 70 aqui comigo. Que possamos levar nosso coração à certeza de que em momentos de aflição nós podemos clamar a Deus. Você sabe que você pode clamar a Deus? O Senhor, Ele está a uma distância de um fechar de olhos de você. Feche os seus olhos, vai para dentro de você e busque o Senhor. Você tem livre acesso porque Jesus te deu isso de presente. Não desperdiça. Jesus te deu isso de presente. Você tem livre acesso. Você fala, Pai, Ele vai estar te ouvindo. Você está entendendo isso? O Senhor, Ele nos ouve e está presente em nossas vidas. Que você sinta a sua paz, a paz do Senhor e o seu conforto em cada situação que você enfrentar, tá bom? Um grande abraço, até a próxima. Que Deus abençoe todos. Tchau, gente.